Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 7 de dezembro. O Bolsa apresentou uma leve alta de 0,53%, deixando aqui uma sombra superior a uma primeira sinalização de perda de força. O fato é que nós temos o Ibov num nível onde teve uma parada ali do preço nesse patamar. Se eu traçar aqui uma linha horizontal, a gente pode ver que aqui também perdeu força depois de ter voltado a fechar abaixo. A máxima desse candle é uma região aí de resistência, enfim, a região de 61.900 a 62.000 pontos. A gente observando também essa região de fundo anterior, traçando aqui uma linha horizontal em cima desse fundo anterior, é um patamar também para ficar atento. Bateu nesse nível. O importante é que nós tivemos um movimento forte para baixo, gerando ali a perda da mínima do fundo anterior, mantendo a característica de uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Agora tivemos um movimento de subida que recuou bastante em relação ao movimento de baixo, que dá um primeiro sinal de enfraquecimento dessa tendência, mas ainda assim segue abaixo desse topo mais alto e por esse motivo a perda da mínima desse pregão aqui, localizado em 61.062, traz uma primeira sinalização para se ter um movimento de baixa. Não dá para se ter uma perspectiva, pelo menos na minha leitura, de gerar um movimento forte para baixo para vir direto a perder essa mínima aqui anterior. Se isso acontecer, um movimento de baixo for concretizado, primeiro nível é a gente ficar atento em termos de suporte à região de 60.000 pontos, porque já vai aumentando a chance do Ibov gerar fundo ascendente depois desse movimento aqui de recuperação, principalmente se esse movimento se estender um pouco mais para cima, vier para cima aí de 62.000 pontos. Lembrando, a superação da máxima aqui desse topo reverte a tendência nula, a tendência de baixa, e traz uma expectativa de retomada da tendência de alta. E outro ponto que também anula a tendência de baixa é justamente a formação de um fundo ascendente no gráfico diário do Ibovespa. A tendência de baixa do gráfico diário, do gráfico semanal, a tendência de médio prazo continua sendo de alta. No mini índice, cheguei a recomendar aqui uma operação. Essa operação foi uma operação na ponta compradora, depois de toda a movimentação para baixo, olhando para os dias 60, fez aqui uma primeira sinalização de fundo, gráfico 60 minutos em cima de um patamar de suporte, proporcionado por essa região de topo anterior e gap de baixo, e quando gerou aqui esse movimento para baixo, na realidade já tinha tido um movimento para cima, rompendo ali um topo anterior, faz um recuo e gera aqui uma sinalização de subida. Eu optei por fazer essa recomendação, essa compra. Essa compra foi executada, só que o primeiro candle que já executa a entrada já não fecha bem. E como ficou todo ele dentro desse forte candle de baixo e ainda com a possibilidade de retomada do movimento para baixo, eu encerrei essa posição quando perdeu a mínima deste candle. Então um stop bem curto, olhando aqui para o ponto de entrada e o ponto de stop, um stop bem curto nessa operação, até mesmo pelo capital que foi alocado em cima dessa posição. Isso gerou uma perda de 0,13% na operação, capital total menos 0,09%. Falou o capital alocado é 67%, visto que normalmente as operações, quando a volatilidade não está muito alta, fica um pouco mais para 100% aqui de capital alocado em cima do mini índice. Já no mini dólar, as operações aqui no pregão de hoje foi primeiramente uma operação, a recomendação do mini dólar. A primeira operação foi uma recomendação de venda aqui na perda da mínima desse candle. A gente teve aqui um gap de baixa a favor da tendência do gráfico 60 minutos, perdeu aqui essa mínima, recomendei justamente a venda na expectativa de ter esse movimento novamente para baixo, mas terminou anulando esse movimento de baixo já no candle seguinte, não conseguiu fechar abaixo no primeiro candle, e quando rompe aqui essa máxima, já tinha sinalizado que já é basicamente no ponto de stop, eu opto por encerrar essa posição com a perda de 0,16%, capital total menos 0,15%. Depois disso, recomendei nova venda, justamente aqui na perda da mínima deste candle aqui. Quando gera a tentativa de superar lá a máxima do dia e não consegue, gera uma sinalização de 2 candles de reversão, opto por fazer a venda, chega a andar aqui em torno ali de uns 7 pontos, na realidade foi até um pouco menos, uma faixa de 5 pontos, 5 a 6 pontos, e volta para cima. Cheguei a comentar, vai ser primeiramente importante perder 411, perdeu. Aí depois eu comento, é importante não voltar mais para cima de 411. Porque se volta para cima de 411, dá uma sinalização negativa que pode ficar justamente entrar numa indefinição, ou seja, gera um topo descendente em relação à máxima e começa a gerar fundo ascendente. E por esse motivo, quando rompe aqui essa máxima, eu encerro essa posição praticamente no ponto de entrada. A entrada foi aqui na perda da mínima desse candle e a saída aqui na superação da máxima desse candle. Então, uma operação que gerou aqui uma leve perda de 0,01%, 0,01% do capital total, enfim, praticamente no 0 a 0 essa posição. Então foram as operações do dia de hoje aí em relação a day trade em cima dos futuros. Olhando agora para
o gráfico diário das ações, PETR4, a Petro terminou o dia de hoje apresentando aqui um engolfo de baixa, em cima daquela região dos R$16, ou seja, consegue fechar acima de R$16, mas volta a fechar abaixo. Para trazer uma sinalização mais relevante de subida, é importante romper essa região já com candle de força, ou seja, de subida e de retomada da sua tendência de alta. Caso contrário, se a ação perder a mínima do pregão de hoje, já se configura ali até pelo gráfico 60 minutos uma formação de pivô de baixa. Então, traria uma chance de arriscar uma possibilidade de venda em cima desse papel, trabalhando com stop mais curto, até mesmo pelo G60, ou seja, se aciona a entrada na ponta vendedora e reverte para cima, já não seria algo positivo, ou seja, se voltar a fechar acima dos R$16 aqui no G60, depois de acionar uma possibilidade de venda nesse ativo, não seria interessante manter, no meu modo de ver, a operação na ponta vendedora em cima de PETR4 nesse patamar de resistência. Depois disso temos para falar da Vale 5. Vale 5 abriu com gap de alta de 3,11%, fechando aqui acima do topo anterior, mantendo sua tendência de alta de topos e fundos ascendentes. O sinal mais negativo em relação a essa tendência de alta seria ter algum pregão vindo fechar rapidamente para baixo desse gap, que tende a funcionar como suporte agora, não só o topo anterior, como o gap, aqui localizado o topo anterior em 27,35 e a região do gap ali nos R$27, ou seja, 27,35 a R$27, zona de suporte para Vale 5 e ponto de avaliação em relação à força da tendência, ou seja, supera o topo anterior, se não deslanchar muito para cima e reverter para baixo, começa a dar sinais de enfraquecimento da tendência e possível reversão dessa tendência de alta ou uma correção um pouco maior, que seria um movimento de baixa no gráfico semanal. Depois disso temos para falar de BBS3, eu recomendei uma compra no BBS3 se superasse a máxima do pregão anterior. O ativo não conseguiu superar essa máxima do pregão anterior. Então inicialmente ficaria atento mais para a abertura do próximo pregão, para manutenção eu vou informar dentro do canal Invest, canal DV Invest Pro, em relação à continuidade dessa operação na ponta compradora, ou seja, uma superação aqui da máxima que é justamente dos 27,19, 27,20 seria a entrada para esse próximo pregão. Vai depender muito da forma de abertura do próximo pregão, avaliando inicialmente o índice futuro. 27,20 ponto de entrada, stop 25,89 e objetivo em 29,82 com risco de 4,82%. Ou seja, o ativo faz aqui contra esse movimento de subida, faz uma movimentação para baixo, uma formação de ABC, com possibilidade de iniciar um novo movimento de subida, mas por enquanto não está apresentando muita força olhando ali para o G60. Depois disso temos aqui para falar na CSMG3, CSMG3 ativo que está travado aqui num patamar importante de resistência, já tentou gerar aqui uma subida, não conseguiu, gera um candle aqui de indefinição, se conseguir romper a máxima do pregão de hoje, gera um novo sinal para poder vir a romper toda essa zona de resistência. Então seria uma das possibilidades de arriscar ali uma operação na ponta compradora, trabalhando com stop abaixo de toda essa região travada aqui do G60 nesse papel. E TUB4, olhando para o lado contrário em relação aos bancos, BBS3 a possibilidade de gerar uma compra que até agora não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, ou seja, gerando, por enquanto que eu falei no G60, uma sinalização de fraqueza, a gente pode ver aqui TUB4 que está dentro da tendência de baixa, volta ali para um patamar de ponto de fundo anterior, bate ali nessa região e gera um candle de reversão chamado de nuvem negra. A perda da mínima deste pregão traz uma chance da ação manter sua tendência de baixo e seguir fazendo aqui um movimento para baixo, trabalhando com stop aqui em cima, seria uma das alternativas de venda aí de swing trade a partir do próximo pregão em cima de TUB4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, um grande abraço e até o próximo pregão.